Oi, pessoal. Muita paz para todos. Vamos prosseguir nos nossos estudos de todas as segundas-feiras, conforme o costume. Estamos hoje no estudo 74, no volume 3 do livro Sabedoria do Evangelho do Pastorino. E o tema hoje é Família de Jesus, narrado por Mateus, capítulo 12, versículos 46 50, Marcos, capítulo 3, versos 20 e 21, e ainda em Marcos, no capítulo 31 e 35, no versículo 31 a 35. Também narrado em Lucas 8, versículos 19 e 21. Família de Jesus. Mateus registrou assim: enquanto ele ainda falava à multidão, a mãe e os irmãos dele estavam de fora procurando falar-lhe. E alguém disse-lhe: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e procuram falar-te. Mas ele respondeu ao que lhe falava: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para seus discípulos, disse: eis minha mãe, meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Marcos registrou assim: e entrou em casa, e mais uma vez a multidão afluiu de tal modo que nem sequer podiam comer pão. Quando seus parentes souberam disso, saíram a segurá-lo, porque diziam estar fora de si. Ainda em Marcos, em outra passagem, ele registra: chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. E muita gente estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: olha, tua mãe e teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Ele perguntou-lhes, dizendo: quem é minha mãe? Ou meus irmãos? E olhando em torno para os que estavam sentados em roda, disse: eis minha mãe e meus irmãos, pois quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Lucas registrou assim: vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo ver-te. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Bastante próximo, né, as narrativas. Alguns detalhes são diferentes em um ou outro evangelista. Estudando a lição, nós temos que a lição nos apresenta os familiares de Jesus numa cena, numa descrição bastante curta e bem objetiva, né? Não divagaram muitos evangelistas, né? Jesus se achava em casa e a multidão o apertava de tal forma que ninguém podia chegar até ele. E quando chegam sua mãe e seus irmãos querendo falar com ele. Marcos é o mais sucinto dos evangelistas, mas realmente é o que nos traz nessa passagem os maiores detalhes. A cena é descrita em dois lances. No primeiro, Marcos nos dá a ciência de que seus parentes vieram a saber lá em Nazaré, que fica 30 quilômetros de Cafarnaum, do que se passava com Jesus. 30 quilômetros, né? As notícias chegam sempre muito aumentadas, muito alteradas, a gente sabe disso, né?
principalmente após caminharem 30 quilômetros, né? São tão exageradas que seus parentes, entre aspas, o julgam fora de si. A gente vai entender isso, né? Foram depressa para segurá-lo, a fim de impedir que sua exaltação mística, o seu êxtase místico, lhe prejudicassem a saúde. Eles estavam preocupados com Jesus, porque, como a gente entende no Evangelho, todo mundo começou a achar que Jesus era louco. Jesus estava fora de si, que Jesus estava desequilibrado. Né? Muitos não falaram assim, poxa, mas esse moço aí ficou louco, as coisas que ele tem falado por aí, é filho de Deus, é isso, é aquilo, né? Achou que ele estava desequilibrado. E ele ficava tantas vezes, aspas, fora de si, isto é, vibrando nos nossos conhecimentos hoje, vibrando em outra dimensão, que as pessoas mais próximas ficavam preocupadas, né? E essa expressão fora de si, ela é usada por Paulo de Tarso na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 13. E lá, nessa carta, é exatamente para exprimir exatamente o êxtase místico e não loucura. É completamente diferente. Jesus não estava louco, ele estava vibrando em outro patamar, né? Paulo escreveu nessa carta o seguinte, olha que interessante, se enlouquecemos é por amor a Deus. Enlouquecemos naquele sentido, né? Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Olha que legal. Quer dizer, o juízo real, material, encarnado, existencial, é por causa do amor que ele tem pelas pessoas encarnadas. Mas ele, vez ou outra, precisava mudar de vibração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Nós vamos buscar as coisas em Deus, mudando de dimensão. Mas as pessoas entendiam isso, que Jesus estava louco, né? Isso aparece às vezes no Evangelho. Entre a notícia recebida e a chegada a Cafarnaum, recebida lá em Nazaré, e a chegada em Cafarnaum, aí Jesus tem um tempo para discutir com aquelas pessoas que estavam ali, os escribas, ali em Jerusalém. E quando seus parentes chegam, é que é aí que a gente fica sabendo de quem se tratava, que era sua mãe, seus irmãos e suas irmãs. Só uma observação. Há correntes do cristianismo que aceitam a ideia de Jesus ter tido irmãos e irmãs, outras não aceitam. O protestantismo aceita, em algumas correntes, né, do próprio protestantismo, aceitam que Jesus teve mais irmãos porque eles não olham muito a ideia da virgindade de Maria. Já os católicos acham que não, que Maria só teve Jesus. E que os outros irmãos, isso eu estou falando assim por alto, né? Esses irmãos podiam ser filhos de José. Quando José casou com Maria, Maria muito novinha, e o José já um homem mais maduro, então ele já teria mais filhos, e que seria viúvo, que teria mais filhos. Mas tudo isso são estudos. O que para nós aqui não interfere muito na interpretação do ponto de vista da intimidade de cada um de nós, de individualidade e de personalidade, certo? A resposta de Jesus, né, aparentemente desrespeitosa para com a sua mãe, vem demonstrar que ele, Jesus, o mestre em sua missão, não pode estar preso aos laços sanguíneos, porque são extremamente frágeis e que só vigoram numa dada encarnação. Esse é o sentido que a gente precisa entender. Jesus, mestre dos mestres, ele não podia se prender a A ou B. Ele veio para trazer um ensinamento, a vivência para todas as pessoas. Certo? Isso já é uma interessante. Por que a gente fala que a resposta é aparentemente desrespeitosa? Gente,
as pessoas falam assim, mas Jesus não estava nem aí para a mãe dele. Gente, isso não é verdade. Por isso que a gente precisa entender a leitura em espírito e verdade. A preocupação de Jesus foi tanta que, se ele não tivesse nem aí para Maria, por que ele pediu para lá, quando ele estava dependurado no madeiro, nos instantes finais da sua existência terrena, ele pediu para que João cuidasse da mãe dele? Então, tem uma coisa estranha. Só que a gente vai entender isso dentro dessa linha interpretativa, é que Jesus mostra para cada um de nós que o aspecto espiritual ele é mais importante do que o aspecto consanguíneo. Não quer dizer que não tem importância, tanto é que Jesus mesmo precisou vir na parentela carnal. Tá certo? Mais ou menos isso. A família espiritual ela é muito mais sólida, pois os vínculos espirituais é que são é que fazem essa ligação mais forte, e não os vínculos materiais, né? Ou consanguíneos. E Jesus, mestre, ele não poderia se subordinar às exigências do parentesco terreno, mesmo em se tratando da sua mãe. Ele adorava a mãe dele, mas não era questão de se prender à parentela carnal, porque isso se desfaz. Aí, numa outra existência, quem era pai vira filho, quem era irmão vira primo, vai todo mundo, né, mudando segundo a crença na multiplicidade das existências, né? E sobre os que o rodeavam, aí, quando ele estava cercado, literalmente, né, as pessoas fizeram um círculo em volta dele. Para essas pessoas, aí Jesus lança a sua doutrina. A gente fala sempre, Jesus nunca perde a oportunidade de ensinar. Ele veio para isso, para esclarecer. Então, ele traz a sua doutrina completamente nítida. O ideal é superior. Ideal é superior aos laços de sangue. Ideal, o mundo das ideias. Ele é superior àquele que é meramente real naquela existência. A família espiritual é mais importante do que aquela família natural e sobreleva essa família natural. É mais importante. Então, a nossa família universal, como a gente aprende pela própria doutrina. Gente, não quer dizer que a gente não tem que cuidar dos nossos próximos, não. Isso aqui é muito, muito interessante, né? Porque cuidar dos próximos consanguíneos, dos nossos parentes, mais do que daqueles chamados estranhos, fora da nossa família consanguínea, é uma obrigação. Eu tenho mais obrigação para com aquelas pessoas mais próximas. A gente entende muito bem quando a gente estuda o processo reencarnatório, né? São vínculos que a gente tem, são compromissos e responsabilidades que a gente tem. Então, cuidar dos próximos consanguíneos é uma obrigação. E quanto aos estranhos, a gente fala assim, meu amigo, meu colega, né? Então, é apenas uma questão de amizade ou de coleguismo, de companheirismo, vamos dizer assim. Mas para Jesus, que é o governador planetário, é o representante divino aqui na Terra, do ponto de vista da religião judaico-cristã, para ele, todos são iguais. E todos precisam ter o mesmo cuidado. Porque Jesus não veio falar para A, B ou C. Ele veio falar para uma egrégora terrena, né? Raramente os consanguíneos, isso é importante, raramente os consanguíneos amam aquela pessoa que é idealista. Raramente. O próprio Jesus chega a dizer, um profeta não é feliz em sua terra, não é compreendido, não é respeitado, não é aceito na sua terra, né? Porque os consanguíneos raramente amam essa pessoa que é totalmente
Idealista pode chamar de preguiçoso, pode chamar de louco, porque ele não está vibrando somente no patamar material, mas ele tem outras coisas. Conforme ele diz para a mãe dele mesmo: mãe, não sabia que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? Lá, quando Jesus se afasta deles e vai para o templo, né? Isso é muito difícil de compreender, né? Então, os familiares, raramente, eles se tornam seus discípulos espirituais. Discípulo espiritual daquela pessoa consanguínea que é idealista. E não vão seguir, não vão acompanhar como outros adeptos. Por isso que geralmente Jesus teve os seus discípulos, alguns aceitaram serem parentes e seguirem Jesus, outros não, né? Então Jesus buscou discípulos também fora do círculo familiar, né? Na maioria das vezes, então, aquele que se dedica a um ministério espiritual conta apenas com os parentes, entre aspas, aquelas pessoas externas, que são essas pessoas que recebem os ensinamentos dele e que os aproveitam, né, que esse ensinamento para o processo evolutivo. Enquanto que as pessoas consanguíneas acabam não aceitando. Isso é muito comum mesmo, né, de acontecer. Agora, aqueles consanguíneos que porventura quiserem se agregar ao grupo de discípulos, beleza, né? A gente vai ver que alguns dos irmãos de Jesus seguiram como discípulo, no caso Tiago menor e Judas Tadeu, que se tornaram seus emissários, seus apóstolos, inclusive, né? Entendendo a lição em sentido profundo, nós temos a lição de Jesus aqui simbolizando a individualidade. Quanto ao modo de tratar os parentes consanguíneos, valeu naquela época, vale hoje, vale para sempre. No sentido espiritual, no sentido íntimo de cada um de nós. Não é o fato de haver um laço parentesco, um laço de parentesco, que pode desviar o curso evolutivo de um espírito. O parentesco espiritual da fraternidade real com todas as criaturas é muito mais forte, porque o próprio evangelista registrou aquilo que Jesus disse, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai Celestial. Na prática, então, todo mundo é filho de Deus e todo mundo é irmão. Quando Jesus fala Pai Nosso, que nem a gente fala sempre, Pai Nosso, é dele também. É dele e de todos nós. Então nós só temos um Pai. A humanidade inteira só tem um Pai, né? E Jesus, é tão claro isso que Jesus, em outra passagem, em Mateus, né, 23, versículo 9, ele fala isso. A ninguém na terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus, ou seja, aquele que está no imo do nosso coração sagrado, na nossa centelha divina, no nosso Cristo íntimo, no nosso Cristo interno. Ali é que está o Pai, né? Dentro de cada um de nós. Os parentes, pai, mãe, irmãos, irmãs, na maioria das vezes são projetos temporários, que nem a gente falou, né? Que se desfazem ao final de uma encarnação e que se renova em cada novo nascimento. É claro que existem exceções, né? Quando vai ocorrendo muitas repetições entre as mesmas pessoas, o laço parental pode se estender a muitas outras existências. Tanto um laço de amor quanto um laço de repulsa, né? Pode acontecer. Mas, isso que nós estamos falando de processo encarnatório. Mas aqueles que já vibram em sintonia afim, aqueles que são afins sintonicamente, esses sim, seguem grupos homogêneos que mesmo sem parentesco algum físico, né, consanguíneo, se reencontram seguidamente durante milênios,
e vão fazendo a caminhada evolutiva, às vezes como colegas de trabalho, às vezes como vizinhos, como colegas de escola, por exemplo, sem ter aquele parentesco carnal. E as pessoas veem numa pessoa e outra um verdadeiro irmão sem, de fato, ser consanguíneo. Né? Isso é muito comum da gente perceber também. Né? Porque os parentes são espíritos, com E minúsculo, mais próximos e chegados daquele espírito encarnado. E que representam ao mesmo tempo os parentes, representam dentro de nós os veículos do espírito, o processo físico, o processo etérico, o processo astral e o processo intelectual, dentro da personalidade. Então, todos os meus veículos inferiores da minha personalidade, eles são veículos, são meus parentes. Esse é o sentido. Aí o que acontece? A lição, então, nos mostra que a individualidade, no caso Jesus lá, mas trazendo para a nossa intimidade, a nossa individualidade deve tratar seus veículos de forma a não ser dominada, a nossa individualidade, pelos veículos inferiores, né? Muitas vezes o espírito, com E maiúsculo, se retira ou trabalha na meditação, no estudo, né? Num processo de desenvolvimento íntimo, e os veículos inferiores vêm chamá-lo para ficar fora de si, isto é, desequilibrado. São todos os nossos processos emocionais, nossos processos etéricos, e mesmo as funções físicas, os desequilíbrios físicos. Tudo isso é para, aspas, de uma certa forma, atrapalhar a individualidade. O espírito, então, conforme nós aprendemos na lição, o espírito com E maiúsculo, a individualidade, precisa colocar esses parentes, ou seja, esses veículos inferiores no devido lugar, pois eles têm que ser veículos que façam a vontade do Pai e não o contrário. A individualidade é que precisa fazer com que os parentes sejam conduzidos à espiritualização e não ao contrário. Então Maria, as irmãs e os irmãos simbolizam esses veículos que chegaram a achar que Jesus estava louco. E iriam então, nesse passo, estabilizar Jesus. E esses veículos inferiores, se eles quiserem atrapalhar, tentando mesmo, de tentação, tentando o espírito para a satisfação dos seus aspectos físicos, das suas sensações emocionais desequilibradas, ou de prazeres puramente intelectuais, né? Não deve ser atendido pela individualidade. Isto é, nessa simbologia, a mãe de Jesus e os irmãos representando os veículos de cada um de nós, não poderia tentar Jesus, porque eles achavam que Jesus estava desequilibrado, estava fora de si. Nesse ponto, então, a individualidade de Jesus não os recebe, não conversa com eles. Simbolizando que dentro da gente, quando as nossas emoções desequilibradas, quando os nossos sentidos físicos desequilibrados querem nos desequilibrar também, a gente precisa rejeitar e buscar os verdadeiros pares, os que estão na mesma faixa vibratória. Então, quem faz, como diz Jesus, quem faz a vontade do Pai que está nos céus, este é minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. E o espírito, então, já prevenido pelo ensino do mestre, recusa ouvir as exigências dos veículos inferiores, foi o que aconteceu na lição. E lhe responde com autoridade que, se quiserem algo dele, da individualidade, de Jesus, no caso, precisam segui-lo, precisam acompanhá-lo
no processo da evolução, mas como servos dóceis e eficientes, porque eles são veículos. As nossas emoções os nossos aspectos intelectuais, todos precisam trabalhar de modo equilibrado. Perfeito? Então é uma lição que a gente lê e fala, não, mas Jesus não estava nem aí para sua mãe e para os seus irmãos, e não é isso. É o sentido de o espírito não se deixar prender às sensações, às emoções e aspectos intelectuais e físicos em processo de desequilíbrio dentro de nós. Então, todas as vezes que isso acontecer, a gente precisa rejeitar essas situações e colocar os veículos inferiores para trabalhar no processo da evolução deles, para concluir dentro da personalidade o processo que a individualidade precisa. É isso, gente, que eu preparei, e que Jesus nos abençoe a todos, e na semana que vem a gente continua com mais um tema. Muita paz a todos.